Boa noite a todos os senhores. Fiscalizar é preciso, mas com responsabilidade. Excelentíssimo senhor presidente desta casa, excelentíssimos senhores vereadores, nobres colegas, senhores colaboradores desta casa, senhores que nos acompanham pessoalmente aqui hoje nesse momento, senhoras e senhores que estão nos assistindo nesse momento pelo canal YouTube. Na última semana, presenciamos nesta casa a postura indignada de alguns vereadores da oposição. Esbravejaram inconformados em virtude da não aprovação em primeira votação por parte desse plenário da CPI instalada pela portaria 1062. Alegaram falta de transparência da atual administração. Vereadores Marcel e Vane, nesta casa as coisas não se definem com irritação, vozes alteradas e incitamento da população contra os vereadores. Eu voto aqui por convicção, eu não voto por pressão. A orientação das votações se define com diálogos, argumentos e com convencimentos. E o relatório apresentado por Vossas Excelências referente à CPI não me convenceu em absolutamente nada. Em detalhada análise daquele documento, verifiquei diversos pontos inconsistentes. Inicia com a discordância do vereador Rogério, como membro da CPI, ao afirmar, através do ofício anexado a este processo, informando que não teve a oportunidade de debater o conteúdo do relatório e tampouco foi informado da sua finalização. Não assinou o relatório. Da mesma forma, eu apresentei ofício anexado a essa CPI, discordando do conteúdo do relatório, onde ele cita nominalmente a minha pessoa, atribuindo a mim ato de denúncia daquela suposta irregularidade na tribuna desta casa. Mentira grosseira. Eu nunca até então havia me manifestado publicamente sobre o assunto, menos ainda nesta tribuna. Apesar das discordâncias mencionadas e oficializadas, a Comissão Parlamentar de Inquérito não se manifestou sobre os fatos e sequer fez alterações no corpo do relatório. Verificando os depoimentos coletados, não se chega a conclusão alguma do objeto da investigação, suposta irregularidade na contratação de máquinas pela Secretaria de Desenvolvimento Rural com a compactuação de agentes públicos. A única divergência encontrada foi a existência de uma máquina patrola que trabalhou em curtíssimo espaço de tempo em substituição a outra patrola que estava em manutenção, em que foi constatado, vejam bem, senhores vereadores, que a patrola em questão não possuía o escarificador na parte traseira, e sim ela possuía o escarificador na parte dianteira. A situação toda resume-se à posição do escarificador, não à inexistência do escarificador. Uma CPI parece chegar a esta conclusão. Senhores vereadores, precisamos ter bom senso e responsabilidade pelos atos que praticamos nesta casa. Precisamos essa responsabilidade a fim de que os dados sejam corretos e não haja má interpretação. Repito, requerer uma CPI sem a devida cautela, sem maiores informações ou documentos, e ao final constatar que a pretensa ilegalidade estava restrita a uma patrola alocada, a qual, em vez de ter o escarificador na parte traseira, possuía esse equipamento na parte dianteira, é no mínimo ingenuidade ou intenção de criar tumulto. Também notei que houve a convocação de pessoas para os depoimentos de cujo assunto nada sabiam. Ainda verifiquei que houve perguntas tendenciosas a alguns depoentes totalmente fora do objetivo da CPI. Aos depoentes Odair e Rafael foram feitas perguntas incisivas sobre as condições das estradas. Ao engenheiro Aldemar Viante, perguntas relacionadas a projetos de pavimentação em pedras poliédricas. Portanto, assuntos estranhos ao questionamento objeto da CPI. No corpo do relatório, realizo uma verdadeira ginástica de teorias fantasiosas, sem apresentar um único fato sólido consistente da existência de prejuízo à municipalidade. Criam narrativas rebuscadas, tentando atribuir ineficiência à administração pública, e afirmo com certo grau de delírio que de toda sorte, entre aspas, houve possível ato de improbidade administrativa. Exageros nas narrativas, muitos exageros. O que se depreende nesse episódio todo foi a tentativa de causar desgaste na imagem da atual gestão. Nada de concreto, tudo em hipóteses.
observa-se tratar mais de uma posição político-partidária do que da ocorrência de uma falha administrativa. Pretenderam colocar essa administração na vala comum encontrados em outras administrações, onde ali sim encontraram-se inúmeras evidências de irregularidades e ilegalidades, muitas já levantadas por nós e por esta casa. Inclusive uma já comprovada, tendo ocorrido a realização de acordo de não persecução civil entre o Ministério Público e as partes denunciadas. Nesse mesmo caso, houve denúncia criminal apresentada pelo Ministério Público, a qual foi aceita pela Justiça dessa comarca no dia 17 de abril último. Portanto, nobres colegas vereadores, todas as situações que nós aqui nesta casa devemos definir precisam ser ponderadas, analisadas e decididas com razão e com emoção, e não com emoção, esbravejamento e incitamento à população. Logo mais eu estarei mantendo o meu voto consciente pelo não a este projeto que trata da CPI por questão de responsabilidade pessoal e para com a instituição. O fato de eventualmente esse projeto não ser aprovado não retira a condição dos nobres vereadores Marcel, Vânia e Vaguinho de fazerem denúncia pessoal e formal, se assim o quiserem, diretamente ao Ministério Público da comarca de Palmeira, ao Tribunal de Contas do Estado ou onde melhor entenderem. Ainda frequentemente ouço nesta casa a cobrança de que essa atual gestão fala, mas não tem transparência. Senhores vereadores, hoje qualquer cidadão pode ter a informação que precisar junto ao site da Prefeitura. A Secretaria de Comunicação todo dia coloca na mídia um sem número de posições, enfim, uma enormidade de dados. E mais, senhores vereadores, conforme dito e divulgado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, apenas para encerrar esse pronunciamento, quero fazer uma divulgação comparando as notas de transparência do Poder Executivo de Palmeira, informadas oficialmente por aquele órgão fiscalizador. Na atual gestão, no ano de 2022, o Tribunal de Contas do Estado atribui ao município de Palmeira o índice de transparência de 96,4%. Na gestão anterior, no ano de 2019, o Tribunal de Contas do Estado atribuiu ao município de Palmeira o índice de apenas 60,16% de transparência. Essa administração, sim, tem transparência, tem seriedade, tem responsabilidade, tem compromisso com a população do município. Muito obrigado.